Você já ouviu falar sobre o ROI? Return on Equity, retorno sobre o patrimônio líquido? Neste conteúdo vamos aprender tudo sobre este indicador fundamentalista, o ROI, aprender como calculá-lo, como utilizar, como interpretá-lo e o mais importante, como fazer a pesquisa e como aplicá-lo na prática para que você possa selecionar os melhores ativos para o seu portfólio. E no final, trazer 4 setores diferentes, 4 empresas com os maiores ROIs dentro de cada setor. Então trazer aqui 4 empresas mais rentáveis de cada setor. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Então clica no botão vermelho, se inscreva. Todas as semanas aqui trazemos conteúdos para gerar valor, para que você possa aprender a investir segundo a estratégia Buy Hold. Se inscreva então e também já deixa o seu like que ajuda bastante. Retorno sobre patrimônio líquido, ROI, já deve ter ouvido falar, mas aqui vamos ponto a ponto aprender como funciona, para que serve, aprender também a utilizar na prática. Vamos além da teoria, aprender aqui a utilizar o ROI para selecionar os ativos, para que você não fique dependendo de dicas de investimento. Vamos em frente aqui. Para que serve e o que é o ROI? O ROI é um indicador fundamentalista que demonstra de forma percentual se aquela empresa ela é rentável ou não. Um ROI, quanto maior, melhor, tudo bem? Esse é o primeiro conceito. Então a gente faz uma comparação aqui do lucro líquido da empresa, quanto que a empresa traz de lucro comparado ao seu patrimônio líquido. E a gente vai aprender aqui como fazer esse cálculo e como fazer a pesquisa. Então o que a gente tem que entender primeiramente, que a gente está comparando quanto que a empresa traz de valor para o acionista, quanto ela traz de lucro comparado ao quê? Comparado ao seu patrimônio, tudo que ela tem. Aí entra também dinheiro em caixa, quanto que essa empresa tem aí de imóveis, de maquinário, também vai levar em consideração as dívidas da empresa. Então esse é o patrimônio. Então quanto que a empresa ela traz de retorno comparado ao seu patrimônio. A ideia é que as empresas gerem valor e quanto menos patrimônio ela tem, ela pode gerar mais valor ao que tem ali aplicado, ao que tem investido, tudo bem? Então a ideia é que a empresa tenha maiores lucros em relação ao seu patrimônio. Então assim tem ROI elevado. Então uma empresa que age dessa forma, ela é mais rentável. Então a ideia é a gente buscar essas empresas, tudo bem? Buscar ações com ROIs maiores. Mas aqui tem uma observação, tem que tomar muito cuidado. Não olhar para o ROI de forma isolada, temos que fazer análises mais aprofundadas, comparações, o que eu chamo de análise relativa, fazer comparação. Um ROI isolado não diz nada. Eu não posso comparar um ROI de um setor com de um setor diferente. Muitas vezes as sistemáticas desse setor, como eles funcionam, são de formas distintas, diferentes, tudo bem? Tem essa imagem aqui na tela, eu quero mostrar para vocês, só para a gente verificar de forma aqui visual. Olha, uma empresa que tem um patrimônio, né, um tamanho aqui, tem um lucro. Então, essa empresa tem um determinado ROI. Já outra empresa com um patrimônio líquido menor, então uma empresa que tem aí um capital que ela utiliza menor que a primeira aqui, mas ela mantém o mesmo lucro. Então, se o lucro é igual com um patrimônio líquido menor, ela tem um ROI maior. Então, em tese, essa figura aqui da direita, ela tem um maior ROI, ela é mais eficiente, ela é mais rentável. Então o ROI, ele é um indicador de rentabilidade, tudo bem? Então é isso que a gente tem que guardar aqui. Qual que é a fórmula do ROI? O ROI, o Return on Equity, é igual o lucro líquido da empresa. Então a gente vai apurar os últimos 12 meses ou um determinado período, o lucro líquido. Então aqui a gente vai considerar tudo que a empresa aqui, eu pego a receita da empresa e tiro todos os gastos. Tudo que a empresa aqui, impostos, dinheiro que ela gasta aí com a matéria-prima, todos os gastos, gastos com a administração, tudo isso. E lá no final, lá na última linha, o lucro líquido da empresa. E eu vou dividir
pelo patrimônio líquido. Da mesma forma, patrimônio líquido é tudo que a empresa tem de patrimônio. Então aqui a gente vai considerar o dinheiro em caixa, quanto que a empresa tem de bens, de maquinário, tudo isso tirando as suas dívidas. Então a gente vai considerar os ativos menos os passivos. E aí é o patrimônio líquido da empresa. Eu vou multiplicar por 100 porque esse percentual, porque esse indicador ele vem de forma percentual. Então é isso aqui, ó, vem em porcentagem e vai determinar pra gente, ok? Então é dessa forma que a gente faz o cálculo. Então vamos na prática aqui, eu quero mostrar para vocês e pegar uma empresa como exemplo, a WEG. Vamos pegar o patrimônio líquido da WEG, que foi de 15,2 bilhões, que é o patrimônio líquido atual da WEG, e comparar com o lucro líquido dos últimos 12 meses. A WEG nos últimos 12 meses teve um lucro líquido de 4,2 bilhões. Então esses dados a gente pode ir lá no site e pesquisar para fazer o cálculo. Então vamos comparar aqui, vamos fazer o cálculo. O ROI da WEG então é o lucro líquido, 4,2 bilhões, dividido pelo patrimônio líquido, 15,2 bilhões, multiplicado por 100, a gente vai ter aqui 0,27 vezes 100, 27,6%. Esse é o ROI atual da WEG. Será que está correto esse cálculo? Se a gente for lá no site, no Status Invest, você verifica lá, faz uma pesquisa, a gente vai verificar que realmente o ROI da WEG é de 27,6%. Interessante, né? Então bateu o nosso cálculo. Então, o que a gente tira aqui como conclusão? Não é necessário você ficar calculando o ROI, isso não precisa. Se você já tem pronto, é só lá no site Fundamentos, no site Status Invest, nós temos outros sites de pesquisa, você vai lá e busca esse ROI, ok? Então você não precisa calcular, mas o que é importante? É você ter esse conceito, entender que o ROI é uma diferença do lucro da empresa com o seu patrimônio líquido, tudo bem? E aí, Alexandre, a gente deve buscar então os maiores ROIs? Sim, a gente deve buscar os maiores ROIs. A cautela que eu devo ter é que muitas vezes ROI de setores diferentes a gente não pode comparar. Eu não posso comparar, por exemplo, o ROI da WEG com o ROI do Santander, por exemplo. Então são setores distintos, funcionam de formas diferentes. Então se eu fizer essa comparação, eu vou estar me enganando. O que a gente vai fazer? Agora eu vou explicar para vocês. Vamos aplicar aqui análise relativa, fazer comparações dos ativos e o próprio histórico da empresa. Então são dois pontos que a gente vai passar aqui. Comparar o ROI com o histórico da própria empresa, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, comparar o ROI daquela empresa que eu estou analisando com as empresas concorrentes do mesmo setor, tudo bem? Então eu fazendo essa comparação, a gente vai ter aqui uma análise mais real da situação. Então um ROI isolado, quando eu olho o número lá, um percentual, ele não diz nada. Eu tenho que jogar isso aqui dentro de um setor para a gente fazer essa pesquisa, essa análise de forma mais apurada, tudo bem? E como que a gente vai iniciar aqui a nossa comparação? Eu vou mostrar para vocês. O primeiro ponto é você ir lá no site de busca. Eu peguei o Status Invest aqui, não é a indicação do site, mas é o que eu utilizo aqui para fazer consulta. Eu utilizo lá, eu vou lá e busco o ROI. Então o ROI é um indicador de rentabilidade, olha só. E aí eu clico nessa setinha aqui, nesse gráfico do lado aqui. Vai aparecer isso aqui, ó. Então a WEG, no caso da WEG que eu fiz a pesquisa, apareceu todo o histórico do ROI da WEG, desde 2008 até o seu ROI atual, 2022 2023. Então a gente pode ter uma ideia da evolução do ROI. Então esse gráfico aqui em linha laranja mostra a evolução. E por que eu olho para o histórico do ROI da WEG, por exemplo? A gente pode verificar se a empresa ela está passando por algum ciclo. Se ela está aumentando o seu ROI, ela está tendo melhores resultados, ela está sendo mais eficiente. E a gente pode pegar um outro caso aqui, eu peguei o caso da Qualicorp, que nos últimos 2 anos caiu consideravelmente o ROI. Tá? Então a gente pode verificar que a empresa ela diminuiu as suas margens, ela passa a ser menos eficiente comparado ao patrimônio que tem investido nela. Tudo bem? Então a gente pode analisar o histórico e verificar que ciclo que a empresa está passando, se a empresa está aumentando o seu ROI, se ela está diminuindo. Então a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo com essa empresa. Aí vai gerar alguns questionamentos e a gente pode se perguntar o que está acontecendo com essa empresa. Tá? Então
A ideia também é olhar e você ter uma ideia do que está acontecendo com a empresa naquele momento. Lembrando que um ROI negativo, quando a gente tem um ROI negativo, ou a empresa naquele momento, naquele período, ela teve um prejuízo. Então se entrar um número negativo ali, vai dar um ROI negativo, tudo bem? Então aquele investidor iniciante, principalmente, fuja dessas empresas com ROI negativo, tá? Para se alocar em empresas de turnaround, empresas que estão passando por dificuldades, exige um pouco mais de experiência, então eu falo muito que o investidor ele tem que evitar essas encrencas, né? Ele pode investir em empresas que já têm um histórico mais interessante, tudo bem? Segundo ponto aqui da análise relativa, fazer uma comparação do ROI da empresa, daquela empresa que você está analisando, com as concorrentes. Então a gente vai olhar para dentro do mesmo setor, tudo bem? Pô, Alexandre, mas como que eu faço isso? Como que eu vou verificar? Eu vou ensinar para vocês como fazer uma pesquisa aqui, ó, no site Status Invest. Então você vem aqui, ó, statusinvest.com.br, clica aqui na setinha, na parte de cima, tá? Eu não estou ganhando nada aqui do Status Invest, eu só estou mostrando como a gente pode fazer a pesquisa. Você pode utilizar qualquer outro site. Você vai aqui em ações, tudo bem? Vem aqui em setores, você escolhe qualquer setor aqui, ó, pode ser o setor consumo não cíclico. Você clica aqui, pode ser, por exemplo, o setor aqui de alimentos processados e colocar aqui alimentos diversos, né? Por exemplo, peguei aqui de forma aleatória. Você vem aqui e clica em buscar. Você vai ter aqui, ó, todas as empresas, VM Dias, né? Vem a Camil, outras empresas. O que eu faço aqui para comparar? Eu venho aqui, ó, no ROI, se eu quero olhar o maior ROI do setor, eu clico aqui e vou buscar já. Ó. Ele já numerou aqui do maior ROI para o menor. Então a gente já tem ideia. Isso eu posso fazer com qualquer indicador. Então a gente pode fazer essa busca e utilizar aí essa pesquisa. Então a ideia aqui é trazer esse valor e ensinar como fazer a pesquisa, tudo bem? Seguindo aqui no nosso material, na nossa ideia aqui do ROI, é comparar esse ROI com empresas dos setores. E eu trago aqui já pronto para vocês. Vamos trazer 4 setores diferentes com as empresas com os maiores ROIs. Então eu fazendo análise relativa. Então percebam que eu estou fazendo uma comparação dentro do setor, tá? Então a gente está verificando qual o ROI maior. Então aqui dentro do setor de saneamento, por exemplo, a gente trouxe aqui a Sanepar, a Copasa, a Sabesp e a Ambipar. Então o maior ROI do setor é da Sanepar. Tá? Inclusive eu tirei uma média aqui do setor, que dá 10,5. Então, percebam aqui que o ROI da Sanepar ele é bem baixo do ROI calculado lá de 26%, 27% da VEG. Mas são setores diferentes, eu não posso comparar, eu comparo só dentro do setor. E dentro do setor a gente verifica que é o maior ROI é a Sanepar. Então é a primeira empresa que a gente tem aqui com o maior ROI do setor, é a Sanepar. Vamos pegar outro setor aqui, um setor que é falado bastante, que é o setor bancário, financeiro. O maior ROI do setor financeiro atualmente, dos bancos, dos maiores bancos, é BBAS, Banco do Brasil, 18,3%. Apesar de ser uma empresa com controle estatal, é a empresa com maior ROI do setor financeiro, do setor aqui bancário, tudo bem? Bate aí Itaú inclusive, né? Ó, Santander, Bradesco com 13% de ROI. Então a gente pode ter ideia de qual que é a empresa que está fazendo mais com menos. Esse é o ROI, né? Vamos para outro setor, o terceiro setor aqui, construção civil. Qual o maior ROI da construção civil? O pessoal que acompanha o canal aqui sabe que eu tenho Cyrela na carteira, não é uma indicação de compra, tá? Mas o maior ROI do setor é da JHSF, que tem um ROI de 16%. O ROI médio do setor é de 11%. Então é uma empresa que está com uma rentabilidade acima da média do setor. Vamos aqui para outro setor aqui, que é o setor de seguros, tudo bem? O setor de seguros, o maior ROI do setor de seguros é BBSE 3, 49%. Então aqui é de lavada, né? A gente verifica aqui quanto que o ROI é acima das concorrentes. A BBSE usa a estrutura do Banco do Brasil, então ele tem um patrimônio líquido muito baixo. Então quando a gente tem aqui o denominador lá, o número que faz a divisão menor, eu tenho um numerador aqui, eu tenho um resultado de ROI maior. Então
Por isso que a BBSE tem um ROI tão alto, é a empresa que eu tenho na minha carteira. Olhem aqui também que interessante, que a IRBR3, né, essa encrenca aqui, tem um ROI negativo. Então por que tanta gente investe na IRBR? Eu me pergunto, fica aí a reflexão, né? Uma empresa que dá prejuízo, turnaround, e muita gente põe o dinheiro nessa encrenca aqui. Mas aí vai de cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, tá bom? Vamos em frente aqui. Conclusão. O que é importante do ROI? É você entender como ele funciona, saber fazer a pesquisa e quando olhar para o ROI, saber que você deve comparar com o setor e não comparar de forma diversa. E assim você pode selecionar os melhores ativos para o seu portfólio. Lembrando que ele não é determinante, você não vai olhar só o ROI, você tem que olhar outros aspectos, olhar para endividamento, olhar também para aspectos de valuation. A gente tem um indicador que eu trago bastante aqui no canal falando sobre valor, sobre value, né? Se aquela empresa está barata, se está no bom momento ou não. Então, outras questões, além da questão qualitativa da empresa, que é olhar para as vantagens competitivas, o que ela tem de diferencial, será que ela, somente ela produz aquele produto, né? Se tem concorrentes, qual que é a perspectiva daquele setor para o futuro. Então a análise ela tem que ser mais completa. E aí, o que vocês acharam aqui do conteúdo? Deixa nos comentários se vocês utilizam o ROI, que forma que você aplica esse indicador fundamentalista e o que você achou. Se está aprendendo agora sobre ele, o que você achou aqui do vídeo? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dá uma força aqui para o canal, não esqueça de deixar o seu like, se não está inscrito, se inscreva. Eu vou ficando por aqui e com certeza eu vejo vocês em uma próxima. Até mais, valeu!